Olá, hoje eu quero falar com você do processo de ser aromaterapeuta. Por algumas vezes eu recebo, mensagens, perguntas de pessoas perguntando, como que eu posso iniciar no mundo da aromaterapia. Outras perguntas até de pessoas que já estão atuando, como que elas devem proceder na questão de cobrança, se deve cobrar, se não deve cobrar. Enfim, então vamos tentar dar uma organizada aqui nesse vídeo, né? Primeira coisa, para ser um aromaterapeuta, questão básica, você precisa estudar aromaterapia, tá, gente? Precisa estudar os óleos essenciais. Precisa estudar o que são os óleos essenciais, qual é o potencial químico, bioquímico de cada óleo essencial, como que os óleos essenciais agem no nosso organismo, por que que dão o resultado que dão no nosso organismo, como que é a interação de um óleo essencial com outro óleo essencial. Enfim, tem muito material para ser estudado, para você poder se dizer que você é um aromaterapeuta. Não é pum, assim da noite para o dia. E desculpa, tá? Não tô desprezando, né, as dicas, eu por muitas vezes eu dou também, mas é assim, vocês não imaginem que vocês, pelo fato de seguirem receitas, né, dicas, orientações, isso faz com que vocês sejam aromaterapeutas. Não. Vocês acabam fazendo o quê, né? Pegando ideias, né, sugestões de caminhos que deram certo, que vocês pegam, transferem e fazem, e isso acaba dando certo. Pode ser um formato, ok, não tem nenhum problema, mas entendam que isso não é ser aromaterapeuta. Então, ser aromaterapeuta, para mim, né, é essa pessoa que foi lá, estudou, que a gente vai, gente, e você não para de estudar. Como qualquer profissão que você se aprofunda, que você quer entender, que você quer crescer, que você quer trazer uma melhora, seja para você pessoalmente, seja para o ambiente, seja para o trabalho, isso vale para qualquer área. Então, ser aromaterapeuta é aquela pessoa que não parou, né? É um estudo contínuo, gente. A gente vai somando com várias formações. Agora aqui, né? Como é que eu aplico isso tudo? Tá bom, Cris, você tá falando isso tudo. Agora, como é que é isso daí na prática, né? Na prática, como é que funciona? Eu comecei de uma maneira muito natural, tá? O ser aromaterapeuta. Então, eu quando comecei, gente, ali 25 anos atrás, tá? Eu trabalhava muito com massagem, né, por conta da medicina chinesa. E aí o que aconteceu? Conforme a aromaterapia foi aparecendo na minha vida, eu fui experimentando isso no consultório com o meu paciente. Mas de que forma, né? Eu perguntava para ele se naquela sessão, naquele dia, eu poderia colocar, porque eu comecei com 2 óleos, eu lembro até hoje, óleo de lavanda e óleo de laranja. Eu ainda não tinha o curso concluído nem nada. Então, eu fui começando de uma maneira muito pontual com a orientação que eu tinha. E aí, eu perguntava para ele se podia trabalhar, anotava e a gente começava o trabalho, né? Fazia o trabalho, a sessão de massagem com o óleo de lavanda ou óleo de laranja. E aí eu ia observando os resultados, né, que eu ia tendo na semana, com aquela orientação com o meu paciente, e ele, como é que ele ficava também ao longo da semana com essa proposta de trabalho. E aí eu fui tendo respostas muito positivas, e isso foi me estimulando a continuar. E aí o que acaba acontecendo, né, que por muitas vezes quem está começando, né, no trabalho como aromaterapeuta, a gente começa muito assim, meio sem querer, querendo ajudar. Ah, não, porque eu fiz em mim que deu certo, eu fiz com a minha filha também, eu dei aqui o óleo de eucalipto, ela nunca mais teve problema de rinite, sinusite, a gente começa a ficar meio que uma conselheira, né? E cheio dos óleos essenciais em casa. Então, quando você percebe que você já está começando a caminhar para esse lugar, é porque você já é uma aromaterapeuta e não está sabendo. Então, olhe o caminho que você já percorreu, o que você tem de estudo, o que você tem de conhecimento, o que você pode aprofundar mais para você poder levar mais para o seu paciente, tá? E as pessoas que você está orientando, e aqui eu falei paciente, então imagina,
Eu estou mudando a sua qualidade em relação a essas pessoas que você orienta para eles se tornarem seus pacientes. De que forma? Você tem que começar a cobrar. Seja qual for a realidade da cidade onde você mora, né? Porque o Brasil ele é imenso. Então, cada cidade tem uma realidade. A realidade de São Paulo é muito diferente da realidade de quem mora, de repente, mais na região norte do país, mais na cidade do interior, não precisamos ir para tão longe. Enfim, cada cidade tem uma realidade própria. Você vai conseguir se ajustar à realidade da tua cidade, mas você tem que cobrar. E tem que cobrar por quê? Porque quando a gente cobra, a gente é moeda de troca, isso tem valor. O paciente vai te respeitar como um profissional, né, que está passando, né, um conhecimento, tá, um entendimento, tem toda uma proposta dentro daquela orientação que você está dando na aromaterapia, seja para usar um óleo essencial único, seja para combinar de 2 ou 3, não importa. Na hora que você está indicando alguma coisa, você está se comprometendo a trazer a cura, o benefício para o seu paciente. Seja ele amigo, seja ele alguém da família, não importa. Existe um compromisso de cura de saúde. E isso tem moeda de troca, gente. E você vai ver que quando você começa a cobrar, os resultados que você vai tendo com você, né, profissionalmente, emocionalmente, de autoestima, vai aumentando e isso vai trazendo você para um lugar que você vai se desenvolvendo cada vez mais como profissional. E ser profissional, a primeira coisa é esse cuidado que você tem que ter, é o valor que você está dando para você como pessoa, para você enquanto uma pessoa que está estudando, que está trazendo um benefício para você e está levando isso para a tua comunidade, onde você mora, tá? E tem que existir essa moeda de troca. E dessa forma você vai poder crescer, gente, e cresce. Você vai ver, você vai sair de um leque, de repente, de 4, 5 óleos essenciais básicos para você começar o seu trabalho terapêutico. E você vai vendo o resultado que você vai tendo só com aqueles 4, 5 óleos essenciais, que você vai poder crescer cada vez mais sua carteira de clientes. Porque é assim, tá? Não é todo mundo que tá afim de comprar óleo essencial. Não é todo mundo que tá afim de ter 10, 15, 20, 30 vidros de óleos essenciais, né? Tem aquelas pessoas que eles querem ser tratados, tem aquelas pessoas que querem já receber um tratamento, eles não querem pensar no tratamento. Então, com essa demanda que você vai lidar. E essa demanda está aí na sua mão, tá? E você pode e deve cobrar. Quando você menos perceber, você já é um terapeuta de mão cheia. Então, quais são as orientações que eu dou aqui? Sem sombra de dúvida, o primeiro passo é estudar sobre aromaterapia. Estudar os óleos essenciais, desde a sua composição química, bioquímica, interação, cuidados que a gente tem que ter com os óleos, seja de alecrim, ylang-ylang, camomila, diferenças, tudo que tem. Você tem que ter um entendimento desse. Aí você fala, mas Cris, eu não entendo nada de química, eu não quero estudar isso. Eu falei, você não precisa entender de química. Mas você precisa saber que existe. É isso, tá ali nos livros, traz esse conhecimento, você precisa saber que existe. Você não precisa entender, mas você precisa saber que existe, você precisa saber desenvolver uma leitura básica mínima para você ser um aromaterapeuta, né? Porque o teu paciente, às vezes, ele pode trazer uma reação que você fala, opa, isso daí eu não tô sabendo, o que é isso? Como é que eu lido com isso? Né? Então, na hora que você começa a caminhar, né, nesse universo dos óleos essenciais, você vai ver que ele é muito rico, você vai entendendo cada vez mais. Não é um bicho de 7 cabeças, passa a ser um bicho de 7 cabeças quando você não tem essa realidade desse contexto, ok? Então, vamos lá, voltando, estudar. Quando você perceber que você já está dando mais conselhos, né, receitinhas, diquinhas ali você já é um profissional, tá na hora de você parar e olhar, falar, opa,
Eu acho que eu tenho um trabalho aqui na minha mão, eu tenho um negócio, eu tenho uma responsabilidade, eu vou cuidar melhor do que eu estou fazendo, do que eu estou falando para as pessoas. Então você vai começar a olhar melhor para isso que você está fazendo, que pode ser para ajudar as pessoas, a sua comunidade, não tem problema, nem que seja um valor simbólico, para você poder estar repondo o seu material, que tudo tem custo, né, gente? Os óleos essenciais, o pote que você dá, as sinergias que você está preparando, o local que você está atendendo. Ai, Cris, mas não é meu, eu estou no lugar, mas você ajuda, tem um aluguel, se não tem aluguel, mas você tem uma ajuda comunitária, então isso daí é riqueza, gente, girando. E dá para se tornar um profissional assim de mão cheia, maravilhoso, com reconhecimento que você merece, tá? Então esse, outro aspecto, passar pela experiência pessoal de você ter vivido um tratamento com os óleos essenciais. Isso é fundamental, porque quando você tem a experiência em você de como os óleos essenciais atuam no teu organismo, você, na hora que você tiver com um paciente seu e prescrevendo algum trabalho com ele, alguma sinergia, você vai estar com tanta segurança, que nem quando eu falo aqui, que você dá um óleo de bergamota para uma pessoa inalar, que em 3 horas, 4 horas, ela vai estar se sentindo melhor, é porque eu já tive a experiência. Eu já inalei o óleo de bergamota, assim como outros, para outras situações, e sei o tempo que aquele óleo essencial demora para atuar no meu organismo. Então, você vai poder afirmar tanta coisa com tanta convicção porque você passou pela experiência. Então, quando a gente lê, né, os estudos, todas as comprovações científicas, que isso vai nos dando cada vez mais respaldo para o nosso trabalho, você vai entendendo aquele material todo porque você passou pela experiência e você sabe, não, gente, realmente de 2 a 4 horas, quando você inala o óleo de bergamota, ele traz o resultado de uma maneira imediata, até para não dizer em menos tempo, mas traz. Então a gente consegue afirmar isso de uma maneira categórica. Eu consigo afirmar de uma maneira categórica do óleo de lavanda que cura queimadura. Eu já tive queimadura seríssima na mão, na cozinha, e óleo de lavanda. Então, quando a gente passa pela experiência, né, nós mesmos somos a prova, né, do trabalho que nós estamos realizando e o benefício que a gente está trazendo. Então, você tem toda essa possibilidade como profissional de crescer no teu ambiente, na tua comunidade, tá? E você tendo todo o seu arsenal aí de óleos essenciais para poder trabalhar. Mas de repente você pode me perguntar, mas Cris, eu já sou terapeuta, eu sou psicóloga, né? Eu sou massoterapeuta, eu sou fisioterapeuta, como é que eu introduzo, né, o trabalho dos óleos essenciais na minha clínica, né? Nessas situações, como aconteceu comigo que eu falei agora no começo, né? Eu fui introduzindo aos poucos, você imagina também, eu trabalhava com a medicina chinesa, imagina sempre lá atrás que a gente nem mal ouvia falar em aromaterapia, o que era isso, né? Então você apresenta para o seu paciente. Eu, por muitas vezes, quando eu estou com o meu paciente no consultório, e não são todos os pacientes que eu trabalho com aromaterapia, porque não são todos que precisam, né? Então, o que acontece? Eu apresento para ele a possibilidade, dependendo a crise que ele está vivendo. Quando eu vejo que está numa situação, aqui eu estou falando num consultório terapêutico, né? Tipo psicólogos, né? Psicoterapeutas, né? Como você pode ter esse recurso com você? Eu apresento para o meu paciente essa possibilidade. Eu converso com ele e falo, olha, eu trabalho com os óleos essenciais, né? Eu trabalho da aromaterapia porque eu estou falando de algo que eu conheço. Eu estou falando de algo que eu vivi em mim, que desmistifica também, né? Essa visão que as pessoas têm, que a aromaterapia é a terapia do cheirinho. É um cheiro bom, é gostoso, sem sombra de dúvida que é, mas é muito mais do que isso. Então, a gente fica num processo de o que tá
educando as pessoas, trazendo para as pessoas esse entendimento que além do cheirinho, quando ele inala aquele cheirinho, aquele odor, ele tem todo um benefício químico no organismo. Então eu apresento para o meu paciente, voltando aqui eu lá no consultório, né, como psicoterapeuta. Eu comento com o meu paciente que eu estou trabalhando também com os óleos essenciais, que eu percebo que nesse momento que ele está vivendo, os óleos essenciais, o trabalho da aromaterapia pode ser um apoio para ele poder lidar com essa questão que ele está vivendo. Você pode propor isso, ó, durante 1 ou 2 sessões, né? A gente vai fazer um acompanhamento, você vai ver como é que você vai ficar aí durante a semana, a gente vai estar conversando sobre isso na semana que vem. E aí você vai poder avaliar por você mesma o processo do seu paciente, com a sinergia que você montou. Então, essa é uma forma, você que já tem um consultório estruturado. Agora, você que não tem um consultório estruturado, como que você pode começar? Você, por muitas vezes, né, é uma questão da gente estar iniciando as pessoas, né, nessa prática, nesse tipo de ajuda. Você pode oferecer para as pessoas de 1 até 2 atendimentos sem cobrar nada. Eu diria que até 1. Que daí a pessoa vem com você, passa por uma sessão, você marca o retorno com ela, né, na próxima sessão, na segunda sessão, para poder fazer uma avaliação do trabalho que foi feito, e aí propor um trabalho terapêutico com ela, de 4, 6 encontros, né, só com os óleos essenciais com aromaterapia. Que dessa forma você vai fazendo o controle, o acompanhamento semanal do que você está estruturando para o seu paciente, porque ele chega com uma queixa inicial. Você vai trabalhar uma proposta de sinergia ou só um óleo essencial naquele momento, 1 semana depois ele já é outra pessoa. E pode aparecer uma outra queixa, né, que é uma sobra da queixa inicial. E assim vai indo, até que vai chegar um momento que eu acredito que em 4, 6 sessões ele já esteja de uma maneira equilibrada. E você vai perceber isso com ele, né? Que qual é o momento dele. Ele pode estar, esse seu paciente, em terapia com uma psicóloga, que necessariamente não faça a aromaterapia, mas você faz, e que o trabalho de vocês duas trabalham juntos, né? Que nem o psicólogo ou o psiquiatra, né? Você pode entrar nesse lugar também na clínica, né? Junto com alguém, como um apoio clínico, né, num processo terapêutico do paciente. Então, aqui tem uma segunda forma, você apresentar sem cobrar nada para a pessoa conhecer o trabalho e você também poder estar, dimensionando o seu trabalho. E aqui, gente, sempre naquele estágio anterior que eu falei, você como terapeuta tem que ter vivido a experiência dos óleos essenciais, pois sem essa experiência, talvez seu trabalho flua, né? Mas não vai ser tão poderoso como poderia ser pelo fato de você estar vivendo a experiência dos óleos essenciais, tá? E fora o trabalho clínico, a gente tem tem tantos segmentos para a gente trabalhar com os óleos essenciais de uma maneira muito mais específica. A gente tem escolas, a gente tem hospitais, eventos que vocês podem desenvolver um projeto de trabalho e levar esse projeto de trabalho em trabalho de aromatização ambiental. Imagina você desenvolver, você ser uma consultora que tem trabalhos assim também, né? Você ser um consultor de aromatização ambiental. É um trabalho magnífico. Já pensou? A gente poder estar trabalhando os ambientes, os lugares onde as pessoas estão lá no dia a dia, em que você pode fazer um trabalho de uma sinergia, onde vai trabalhar a criatividade das pessoas, vai poder trabalhar para baixar ansiedade, estresse,
no ambiente das escolas também, onde você pode desenvolver um trabalho de uma sinergia que vai manter, principalmente em creche, que crianças ficam lá o dia inteiro, né? Que é aquele ambiente que é contaminado com um monte de crianças, que tem bactérias no ar, toda a poluição, que a criança fica doente, e você poder fazer o trabalho de aromatização ambiental em eventos, fazer trabalho em eventos, trabalho com marcas olfativas, que pode ser tanto com os óleos essenciais como essência, né? Você desenvolver marcas olfativas no sentido assim, que só para aquele ambiente eu tenho trabalhos assim que eu desenvolvi, né? Para terapeutas corporais e mesmo consultórios, onde a sinergia que eu desenvolvi é só para aquela pessoa. Ela usa, é tipo assim, uma marca daquela pessoa. Esse é um segmento fantástico também da aromaterapia. Às vezes as pessoas não pensam por esse caminho. E tudo não parte da experiência em que você tem que viver em você a experiência dos óleos essenciais. Então, ser aromaterapeuta é possível começar de uma maneira muito tranquila, você se apresentando como aromaterapeuta. E assim, gente, vocês têm que cobrar, não façam nenhum trabalho gratuito, tá? Coloque, de repente, já os óleos essenciais, quem já trabalha, quem já tem, né, os óleos essenciais, e você está propondo trabalhar sinergias para as pessoas, você tem um entendimento de como combinar os óleos essenciais de acordo com a busca de cada um, né? Então tem bem essa distinção, que é ser aromaterapeuta, o que é você vender óleos essenciais, tá? Quem vende óleos essenciais, por vezes, muitos são aromaterapeutas, mas nem todo aromaterapeuta vende óleo essencial. Eu, por exemplo, eu não vendo óleo essencial. Eu sempre fiquei muito... Meu vínculo são com os óleos essenciais, com a aromaterapia e com um fornecedor que me traga, né, os melhores resultados. É esse meu compromisso, é o que eu tenho tido de resultados até hoje. Então, minha conversa com você aqui hoje é essa possibilidade. Abra em você e perceba se de repente você já não está sendo aromaterapeuta, né? E que você possa ser reconhecido profissionalmente, cobre um valor, tá? Que você possa ser reconhecido, que você possa se validar, que você possa estar reciclando mais seus estudos, seus conhecimentos dentro desse segmento, seja reciclando com material, podendo adquirir. Gente, na hora que você entra no mundo dos óleos essenciais, a gente não quer parar de comprar óleo essencial, mas a gente tem fases, né? Tem aquela fase inicial, tem a fase intermediária, e aí a gente vai tendo uma fase mais superior, então tudo vai depender da fase que você tá. Então tome muito cuidado com isso, né? O seu momento. Não se desespere, tá? E nem se descuide do seu processo de estudo, de formação. Isso é para a vida toda, sabe? Você vai aprimorando cada vez mais, tá? E consegue adequar a sua realidade como profissional na aromaterapia, na realidade da sua comunidade. E é possível você introduzir os óleos essenciais dentro da prática que você já faz, com a maior segurança. É só chegar no seu paciente de uma maneira muito respeitosa, tranquila e aberta, apresenta para ele essa nova possibilidade que você está desenvolvendo como profissional, possibilidades de investimento, né, que você cresceu e que você está trazendo um novo recurso, né, para melhora, né, dos seus pacientes e, consequentemente, da sua clínica. Esse para mim é um grande gancho de transformação, no sentido de que você vai trazer uma melhoria rápida, tá? Uma melhoria rápida, que quando a gente começa a ter, o terapeuta começa a trazer mais possibilidades de trabalho,
mais recursos, significa que você, como terapeuta, você está muito dinâmico, né? E que você está vendo possibilidades, porque cada paciente, ele tem um tipo de abordagem, às vezes ele não solicita, né? Outros tipos de tratamento e de envolvimento junto. Então não dá para a gente ser a mesma coisa com todos, né? Então traga mais essa ferramenta para a sua vida pessoal em primeiro lugar e introduza ela na sua vida profissional. Dá para começar de uma maneira muito tranquila, segura com o teu paciente, ele vai se sentir muito apoiado, cuidado e apoiado no sentido de ver que você, como terapeuta, é uma pessoa que busca apoio, recursos, você está alavancando o teu trabalho terapêutico junto com ele no consultório, né? E o paciente reconhece isso. Ele dá valor para o terapeuta que traz novas possibilidades, recursos de trabalho. Não para deixar ele no quentinho, muito pelo contrário, né? Às vezes a gente traz novos recursos que nos aprofundam mais no nosso processo, não é? Então é isso. Façam seus comentários aqui embaixo desse vídeo. Digam o que vocês acharam, né? O que vocês gostariam de ouvir mais. E espero poder ter ampliado um pouco o olhar aqui no mundo da aromaterapia. E eu vou falando mais aqui ao longo dos vídeos, ao longo da semana, tá bom? Um abraço para vocês e uma boa semana para todos.